Sejam muito bem-vindos no meu canal. Esse canal que estou voltando a colocar conteúdo, e são vários tipos de conteúdos, né? Conteúdos que eu vejo que tem uma possibilidade de fazer com que você cresça, desenvolva tanto a sua vida profissional, sua vida intelectual e principalmente a sua vida espiritual. Hoje uma pessoa entrou no meu perfil e, para quem sabe, eu coloco alguns conteúdos e alguns conteúdos não é de agrado de todos. Em alguns momentos, esses conteúdos ou este conteúdo chega lá na ferida. É como se pega uma ferida de um cachorro, de um gado, e pega o remédio e coloca ali naquela bicheira, e aquilo ali incomoda, porque os bichos vão entrar em alvoroço, porque é um machucado, é uma ferida, é um tumor, é uma infecção, e para ter cura, precisa ter exposição. Então hoje uma pessoa fez um comentário e comentou neste post do Instagram, que eu falo, né, que se você não vir falar de Deus, negócio, capitalismo, charuto, uísque, café, entre outras coisas, nem venha. Primeiro, o perfil é meu, eu posto o que eu quero, mas mesmo eu sabendo que eu posto, ou eu posso postar o que eu quero que esse conteúdo chegue na pessoa certa. Porque nos dias de hoje, os tipos de homens que nós temos e vemos são homens que já não têm mais um assunto maduro, não querem mais conversar sobre o que refere à sua vida material, profissional, familiar. O assunto hoje é mulher, bagunça, política. Se resume a isso, né? Agora, se a gente vem, senta, vamos tomar um uísque. Um bom uísque, num bom momento. E vamos falar de Deus. Vamos falar de charutos. Utilizando esses elementos apenas como um pretexto. O apóstolo São Paulo diz o seguinte: eu me faço de louco para conquistar os loucos. Não que seja errado. O errado é o excesso. O errado é uma ingestão ou ações desordenadas que faz o homem perder o seu caminho, sair do seu percurso. Eu não apago nenhum comentário, eu sempre deixo os comentários, fiquem à vontade, argumentem e eu darei respostas. Enquanto você ter argumento, ou enquanto você tiver argumento, a nossa conversa, bacana. Você argumenta, eu contra-argumento, e assim é um debate sadio. Agora, esteja preparado para receber respostas condizentes às suas perguntas, ou receber uma resposta de uma crítica baseada na crítica que você fez. E muita gente tem esse defeito, gosta de criticar, gosta de falar, mas não gosta de receber resposta. Então essa pessoa fez esse comentário. A boca que fala de Deus não pode receber um charuto, não pode fumar um charuto. A boca que fala de Deus não pode beber um uísque. A boca que fala de Deus talvez tenha outras coisas que essa pessoa analisa e tá tudo bem, tá tudo certo. Se você tem essa crença, amém. Fique com a sua crença. Eu acredito de uma forma diferente. Só que a forma em que faz eu acreditar é uma forma gerada com conhecimento, com as escrituras, com os livros dos santos. O que me proíbe é o excesso, a embriaguez. Então, no meio dessas conversas, dessas críticas e respostas, eu falei, tudo bem, se você acha errado, me aponte, me dê
na Bíblia, como você está usando a Bíblia como argumento, me dê na Bíblia onde não pode, onde é proibido, onde a Bíblia fala, olha, é proibido isso. Me trouxe, me deu 3 lugares, 3 citações, uma em Tiago, uma em Efésios e a outra em 1 Coríntios 6,19. Eu vou ler o 19, mas depois eu vou vir antes. Muita gente despreparada que às vezes quer usar a palavra de Deus ou as Santas Escrituras e pega um versículo isolado. Isso é um problema muito sério. Principalmente no meio protestante existe muito isso. Eu uso o texto, mas eu não quero saber do contexto. Eu quero pegar aquela partezinha que está ali. Aquilo ali me serviu, eu cancelo o resto. Mas vamos lá, vamos por parte. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, ou habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tudo bem. Vamos fazer uma rasa interpretação do que essa pessoa quis dizer. Se nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós, eu não posso beber um uísque. Essa foi a interpretação. Concorda? Agora, se a gente pegar o que São Paulo disse, voltando lá, não vamos nem pegar o início do capítulo, que o início do capítulo é Paulo censurando litígio entre os irmãos. Mas a partir do versículo 12, que tem um subtítulo, que é os nossos corpos são membros de Cristo. Mas, aqui, se talvez ela tivesse pego essa parte, seria melhor do que o versículo 19. Mas vamos lá. No versículo 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para o manjar. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, aí vem o versículo que ela citou, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Para não ficar muito longo, eu vou pegar os outros 2 versículos que citou também, mas aqui não está proibindo nada a não ser a prostituição. A não ser o olho grande nos manjares apenas para satisfação própria. Como ele disse. Isso aqui é um gás. Eu posso pegar esse gás e inalar no meu nariz. Posso? Posso. É lícito? É lícito. Mas não me convém. Eu posso fazer tantas coisas, mas eu posso analisar que não devo. Digamos que eu tenho um problema sério com bebida alcoólica. Eu trabalho, me embriago, dirijo bêbado. Não.
isso aqui não é para mim. Mas, se eu tenho controle das minhas ações, se eu tenho controle das minhas atitudes e sou responsável para me abdicar de algo que me faz mal ou de ações que me fazem mal, assim eu faço. Agora, se eu bebo isso aqui pelo sabor, pelo momento e pelo ritual, é muito diferente de alguém que bebe isso aqui pelo efeito. E tem muitas pessoas que fazem isso apenas pelo efeito. Eu tenho aqui, hoje eu tenho pouco, mas devo ter 10 rótulos de uísque, mais uns 4 de cachaça, enfim, cheguei a ter 30, 40 rótulos de uísque. Nem por isso você me viu bêbado, nem por isso minha esposa me viu dando trabalho, nem por isso eu saí bêbado dirigindo o carro embriagado. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas me convém. Fica certo que não é só a questão de prostituição, apesar de que a prostituição é o pecado direto ao corpo, enquanto quando se faz algum outro pecado é fora do corpo, é cometido fora do corpo, como está dizendo aqui no versículo 18, mas a prostituição é um pecado contra o próprio corpo. E sim, somos templo do Espírito Santo. Ah, Ismael, mas o uísque faz mal. Concordo, o uísque em excesso faz mal. A Coca-Cola em excesso também faz mal. O açúcar em excesso também faz mal. Falar da vida alheia também faz mal. Julgar demais e esquecer de olhar os próprios erros também faz mal. Mas essa pessoa também citou Tiago. Então em Tiago 3:11, portanto, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? O título já diz o seguinte, sobre o tropeço na palavra, mas a pessoa pegou só o versículo 11. Mas vamos voltar um pouquinho. Ele fala o seguinte, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Certo? No versículo 3, ora, pois, pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com grande bosques um pequeno fogo incendeia. Versículo 8. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Isso aqui a pessoa esqueceu de ler, mas ela preferiu pegar só o versículo 11. O versículo 7 diz o seguinte, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, porventura. Olha lá,
Vem a explicação do que ele está dizendo. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Primeiramente, ele está falando aqui da forma em que você fala, o que você fala. É muito fácil e é de boa-aventurança que nós aconselhamos as pessoas quando enxergamos algum erro. Mas abrir a boca, primeiro, sem conhecimento, segundo, sem uma estrutura espiritual, terceiro, sem a intenção do zelo, do cuidado, do amor, do carinho, esse é o mal. Da mesma boca provém bênção e provém maldição. E por que ele fala isso? Não é que a boca precisa abençoar e amaldiçoar. Ele está dizendo, gente, cuidado. A boca de vocês não têm freio nessa boca. Na mesma hora que vocês estão profetizando bênçãos, vocês estão jogando maldição. Um rio pode ter, ou uma fonte pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo? Não, não pode. Então por que vocês estão falando essas duas coisas? Amaldiçoando e bendizendo, amaldiçoando e bendizendo. Como assim? Para a gente encerrar em Efésios, capítulo 5, 18, isso. Aqui foi o que mais aproximou, mas ainda assim pegou longe. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Certo? Primeiro, ela não viu, vocês não viram, e nunca me verão embriagado, bêbado. Mas vamos voltar, vamos esquecer o texto e vamos pegar o contexto? Vamos ler o texto completo? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e a impureza ou a avareza nem ainda se nomeiam entre vós como convém os santos. Ou seja, isso aqui está fora. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatre, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
uns aos outros no temor do Senhor. É sabido que onde há embriaguez, vamos levar para o nosso tempo, para o nosso momento, onde há embriaguez alcoólica, ali há contenda. Agora, se você já participou de uma reunião entre homens sábios, seguros, ordenados e virtuosos, pode ter certeza que naquele ambiente não existe embriaguez. Naquele ambiente, o que há é sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou será que quando, nas bodas de Caná, onde houve a transformação da água em vinho, aquele vinho não era alcoólico? Existem muitos ignorantes que ainda falam assim, não, o vinho que se vende hoje é colocado álcool no vinho. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque se você vai num... todo celular tem um negocinho chamado Google e coloca lá quais os processos de fabricação do vinho. Estamos falando do vinho, mas tudo bem, estamos falando do uísque. Vamos falar do uísque, aqui é um destilado. Agora, se eu não tomo cuidado e bebo uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, primeiro que eu nem estaria fazendo isso aqui. Não teria capacidade, não teria estrutura para falar com entendimento, com sabedoria, na intenção de salvar homens que muitas das vezes estão perdidos na bebida, mas em algum momento o problema não é a bebida. O problema está na falta de virtudes. O problema às vezes está na desordem deste homem no mundo. Se a gente for pegar a questão de charuto, outras coisas, então não vamos poder tomar Coca-Cola, não vamos poder tomar um sorvete, que é algo que faz mais mal que o sorvete. Não vamos poder comer arroz, porque arroz contém uma substância, não vou me lembrar agora, mas eu vou colocar aqui no... que é super cancerígena. Se precisamos cuidar do nosso corpo, porque esse corpo é templo do Espírito Santo, então vamos viver de... vamos comer o quê? Vamos beber o quê? Então quando você for criticar algo, entenda bem, principalmente se for citar um versículo bíblico. Peraí, deixa eu entender o contexto para quem era que São Paulo estava escrevendo essa carta, o que estava acontecendo nessa igreja, por quais motivos ele escreveu essa carta, e onde é que eu consigo aplicar primeiramente em mim, para depois eu usar essa palavra que deveria ser como bálsamo, um curativo, um remédio, para não precisar usar como açoite. Muita gente gosta de utilizar a Bíblia apenas para chicotear. Eu até brinco, né? Hoje, eu fui protestante muitos anos, fui pastor evangélico, fui ministro de louvor, e eu achava que eu sabia muita coisa da Bíblia. E no meio ali dos protestantes, sim, eu posso até dizer que eu sabia muita coisa, muito mais do que muita gente. Primeiro, que eu buscava o conhecimento. Segundo, que eu buscava entender onde se aplicava e não pegar versículos soltos, igual aquela caixinha, não sei se alguém aqui já conheceu, né? Acho que nem existe mais, mas na minha época tinha caixinha da promessa. Então você abria ali, tirava um, Deus falou comigo hoje. Tudo bem que Deus resiste, né? Aos soberbos e dá graça aos humildes. Em algum momento, a sua humildade, né, em não saber e não conhecer, te faz abrir a caixinha da promessa. Peraí, deixa eu ver qual o papelzinho que Deus
vai falar comigo hoje. Enquanto nós podemos ser a boca de Deus no mundo, e eu ter uma confraria onde falamos de Deus, falamos de negócios, falamos de coisas de homens, e isso vai fazer com que esses homens cresçam, amadureçam e gerem frutos saudáveis, aí você vem me dizer que ali Deus não está? Passa amanhã que o caixa está fechado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações para você ser um dos primeiros a serem avisados dos vídeos novos. Se fez sentido para você, deixa aí seu comentário. Me segue nas redes sociais, sempre deixa uma caixinha de pergunta para você fazer pergunta, para você ficar mais atualizado. Às vezes tem alguma dúvida, às vezes a dúvida que não é sua, mas é uma dúvida comum de um amigo. Faz lá sua pergunta e terei o maior prazer em respondê-la. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.